Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desse domingo 10 de dezembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, aos domingos, sempre a partir das 7 às 8 da manhã ou na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 da manhã, e no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre nos domingos também, a partir das 8h30 da noite, além da TV Serra, canal 526 da NET, sempre às terças-feiras. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nós estamos no tempo do Advento, nossa alegre espera, tempo também de esperança, nesse caminho para o Natal de Jesus. Nós já estamos no segundo domingo do tempo do Advento. Começamos o ano litúrgico no domingo passado, no dia 3. Nós temos como tema de hoje, Advento, caminhar juntos ou esperar sentados? E como convidados, o Alessandro Galassi, mais conhecido como Sandro Galassi, italiano, graduado em Teologia pelo Pontifício Instituto das Missões e doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, tem experiência na área da teologia, com ênfase em Sagrada Escritura, e também atua diretamente em cursos bíblicos, além de assessorar formações para as pastorais sociais. É autor de diversos livros pelo Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI, aqui do Rio Grande do Sul, e reside em Bento Gonçalves. Olá, Sandro, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite e que o Espírito Santo nos ilumine neste processo. Muito bom. Nós temos como convidada a Ana Maria Risanti, também italiana, que veio para o Brasil no ano de 1978, para o estado do Amapá, como missionária leiga. Ela sempre atuou com as comunidades eclesiais de base, as SEBs, e também com a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, nas regiões ribeirinhas e também com as famílias camponesas. Biblista popular, desde o ano 2000 está na Pastoral Carcerária, antes no Amapá e agora também em Bento Gonçalves. Atualmente ela é a coordenadora da Pastoral Carcerária em Bento Gonçalves. Olá, Ana, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe e todos que estão ouvindo, e obrigado também por esse espaço que abriram para nós. Muito bom. Vamos conversar um pouco sobre o tempo do Advento, sobre esta nossa alegre espera pelo Senhor. Sandro, como é que é possível compreender o Advento a partir das dimensões de se preparar para o Natal e também olhar para a parousia, para a segunda vinda de Cristo? Então, o Advento é um momento litúrgico importantíssimo que nos ajuda a compreender a presença permanente do reino de Deus no meio de nós. Jesus Cristo veio, Jesus vai voltar, mas o Advento nos ajuda a lembrar que Jesus continua sempre conosco. Então não é uma espera de quem fica aguardando que alguma coisa aconteça. É a esperança de quem acredita que a vida vai vencer, que o reino de Deus está no meio de nós, que Jesus passa através de nós. Eu ousaria dizer que estamos celebrando a nossa presença na igreja, na comunidade, na sociedade, e de um Jesus que em nós está presente. Por isso, mais que esperar, eu gosto do verbo esperançar, que é o verbo que traduziria aquilo que os evangelhos chamam de estar vigiando, sempre atentos, olhos abertos. Não é que amanhã Deus virá, o Natal já está acontecendo. O Natal é de todo dia, de todo momento. A celebração só é um momento de memória, mas para que isso aconteça a vida toda. Então, daqui até lá, até o fim dos tempos, não sabemos quando será, nós só temos que ser a presença de Jesus que vem
sempre no meio de nós. Perfeito. E para complementar isso, Ana, como o advento também nos ajuda a olhar os pequeninos, aqueles que do Evangelho são os preferidos do Senhor? Bom, acredito que é bem fácil, seguindo a liturgia que o Advento nos propõe essas semanas, onde é que é o lugar, quais são os lugares que nos mostra, né? Onde é que acontece essa espera de Jesus? Então a gente vem logo à mente Maria, a mãe de Jesus. Mas onde está Maria? Em Nazaré da Galileia, periferia daquele tempo do Império Romano. Periferia também religiosa, porque não, estava bem longe do centro de Jerusalém. E onde vai Maria quando sai de Nazaré? Já carregando, já grávida de Jesus, vai para as montanhas, ao encontro de Isabel. Vai na casa de Isabel, de novo fora de Jerusalém, fora da cidade. E aí, nessa caminhada toda, o que Jesus nos mostra, o que os evangelhos, a memória das comunidades nos trazem, é esse olhar outro, geografia outra, pessoas outras. Na casa de Zacarias, o sacerdote Maria saúda Isabel, e temos a maravilha daquele cântico que recolhe a memória das empobrecidas, dos empobrecidos, de todo o povo de Deus. Mas ainda quando se aproxima do Natal, mais próximos, não havia lugares para eles. Não havia, e onde vamos encontrá-los, onde era o abrigo dos animais, o abrigo dos pastores. Então é todo um relato que não é só relato, uma realidade que faz com que nosso olhar e nossos pés esteja em um outro lugar. Porque onde estão os pés, os olhos enxergam, a cabeça pensa, o coração sente. E eu vejo dessa forma. Jesus e todo quem está ao redor dele, na caminhada rumo ao Natal, nos propõe isso. Pessoas que não eram vistas, não eram conhecidas, não tinham importância, ganham espaço, visibilidade, destaque, são os que recebem o anúncio dos anjos, são pastores de noite, vigiando, um trabalho bem pobre, bem explorado, e é isso que o nosso Deus quer que a gente olhe hoje também. Olhe, esteja e se comprometa. O que a Ana traz eu acho bem importante e bonito de falar, né, do encontro, ou melhor, de Maria que sai de si e vai para o encontro com Isabel. Na Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco, na vigília, ele trouxe muito esta ótica de que a alegria é missionária, né? O Natal é também a festa da alegria, né? Se a Páscoa é a festa diretamente da vida, onde a vida vence a morte, é aqui a festa da alegria, né? Também a vida vence a morte, vence o poder de Herodes, né? A força de Deus vence, né, aqueles que querem suplantar a vida. A alegria, segundo o Papa Francisco, é missionária. Imaginemos que Maria provavelmente tenha, nas montanhas, possa ter escorregado, caído no chão, ralado os joelhos. Certamente ela enfrentou as dificuldades do caminho. Sandro, como é que a gente pode enfrentar as dificuldades do caminho sem perder a alegria que é missionária? Você faz uma pergunta que está presente em todos os evangelhos, não é? Mistura a alegria com a decisão de dar a vida. Eu gosto quando termina o Sermão das Bem-aventuranças, Jesus dizendo: olha, bem-aventurados vocês quando vos perseguirem, quando falarem mal de vocês por causa de mim, alegrai-vos, exultai, bailai, porque grande é a vossa recompensa, porque assim fizeram com os profetas
que vieram antes de vós. É uma alegria que é fruto de um caminho que muitas vezes, como no caso de Jesus, vai levar ao confronto, ao conflito, à perseguição. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A certeza que o reino dos céus não é ficar bem, estar tudo tranquilo, não estar a serviço da vida, mesmo que para isso tenhamos que dar a vida. E neste momento, este é o grande presente do Espírito Santo aos missionários que dão a vida. A alegria da capacidade de ficar alegre, de exultar, apesar da perseguição. Não é fácil, mas é um mistério. Caminho, falamos em sínodo, falamos em caminho, aonde nos leva esse caminho? Para onde vamos? E isso é a alegria do Espírito, a paz do Espírito combina com essa decisão da capacidade de dar a vida, de sofrer, de ser testemunhas, mártires, perseguidos por causa do reino e da justiça. Ana, o Espírito Santo continua a falar hoje, a soprar hoje, nas realidades duras e difíceis que a gente encontra na nossa sociedade? Felipe, eu acredito que sim. Mais do que acredito, eu vejo isso testemunhado. E vi isso durante os meus 40 anos, no Amapá, na Amazônia, em vários estados, e continuamos vendo no serviço que prestamos também à prelazia de São Félix do Araguaia, terra de mártires, a Amazônia toda. Quando a gente vê pessoas, companheiros nossos da Pastoral da Terra, capazes de irem até o fim, sabendo que o fim que vão encontrar, que são balas, que são acidentes forjados, que são muitas outras formas de tirar a vida, e continuarem com firmeza. A gente vê isso, vê o Espírito fecundando, descendo sobre a pobreza que são as nossas vidas, porque somos muito frágeis, às vezes com medo, mas mesmo com tudo isso, incompreendidos, muitas vezes pelas próprias igrejas, mas continuarem firmes, defendendo a vida. Penso na irmã Dorothy, no Padre Josimo, na Margarida, no Gringo, no Expedito, nos irmãos Canutos, e é incontável, como diz o Apocalipse, a fileira daqueles que vestiram a veste branca e que tiveram suas vidas tiradas antes do tempo. Então, esses são testemunhos que, agarrados na fé em Jesus, no compromisso, em Maria, que se deixou, acreditou que a humildade e a humilhação dela atraía o olhar de Deus, acreditavam que a vida deles, tirada aqui, teria continuidade na luta, no compromisso, na força de Deus, que não deixa nunca a morte vencer. E deram as suas vidas. É isso que eu vejo, que eu acredito e que também nos compromete muito a continuar isso. E nessa mesma ótica, né, este ano nós celebramos os 800 anos de que São Francisco teve a brilhante ideia de inventar, de montar, de criar o presépio. Sandro, como o presépio pode nos ajudar a transmitir a fé às novas gerações a partir da simplicidade e da nobreza ao mesmo tempo da kenosis, do abaixamento de Deus? O presépio é a memória viva de onde tudo começou. O caminho de Jesus. Primeiro na barriga de Maria, junto com José, procurando um abrigo, procurando um lugar numa hospedaria, não achando lugar na hospedaria. Aí, no recinto dos animais, numa manjedoura. Isso será permanente. É verdade, muitas vezes o presépio foi revestido de romanticismo e coisas bonitinhas, enchemos de presentes, lembrando
os magos que levaram presentes a Jesus. E o Natal virou, não tínhamos, está claro, né? O Natal virou mais Papai Noel do que o menino Jesus, isso não tem dúvida. Vejo isso com os meus netinhos na escola, só se fala do Papai Noel, Papai Noel. E aí é presente, é coisa, mas o presépio continua sendo a figura viva de qual é o lugar de Deus. Porque a gente está acostumado a pensar que Deus está no céu, que Deus está transcendente, Deus está longe. Não, Deus se fez carne. E na hora de se fazer carne, teve que escolher aonde nascer, com quem nascer, de que lado nascer, e escolheu o lugar dos últimos, dos rejeitados, dos excluídos. Quem fez festa com ele foram pastores, que não eram os donos do rebanho, porque estavam vigiando. E os vigias não são os donos. Os donos estavam dormindo naquela noite. Essa realidade está presente. Nós colocamos imagens, pequenas estátuas. Teremos que pedir ao Espírito Santo que nos dê os olhos de Deus. Com que olho Deus olha a nós, a nossa realidade. Onde está acontecendo o Natal hoje? Onde estão essas crianças? Pensa no Natal em Gaza. Daqui a pouco é Natal. Belém está lá. Belém está na Cisjordânia. Belém é terra de conflito neste momento, de confronto. Pensa o Natal na Síria. Pensa o Natal em Ruanda, no Congo. Pensa o Natal nas nossas favelas. A capacidade de ver a presença de Deus onde está o pequenino, o último. Esses são os olhos de Deus para ver. Porque Deus enxerga as avessas, nós enxergamos os grandes, os poderosos. Era o tempo do rei Herodes, era o tempo do imperador Augusto, era o tempo do governador tal. Mas Jesus nasce entre os desconhecidos. Ele é um desconhecido que só os anjos proclamam e gritam. Fiquem alegres. É uma grande alegria. Chegou o que nós esperávamos. Muito bom. E assim a gente conclui o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 10 de dezembro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 10 de dezembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, Advento, caminhar juntos ou esperar sentados? Nossos convidados, Sandro Galassi, biblista, e também a Ana Maria Rizante, também biblista e coordenadora da Pastoral Carcerária na cidade de Bento Gonçalves. Ana, agora eu começo contigo. Onde está Jesus? Onde precisamos ver Jesus e onde precisamos permitir que ele nasça? Então, Jesus, ele nos obriga, nos leva. Quem quer ser discípulo, discípula, missionário, missionária, Jesus diz, segue-me. E onde o encontramos, temos as memórias das comunidades que nos foram legadas nos evangelhos, nos que nós conhecemos como os 4 evangelhos, e Jesus nos leva sempre para as periferias, para as beiras, na beira do mar da Galileia. Era o lugar, como hoje ainda, as beiras, as periferias, são os lugares onde encontramos as pessoas mais marginalizadas, excluídas, mal vistas. E primeiro, não vamos esquecer os 30 anos de Jesus em Nazaré da Galileia. Gente, foi lá que Jesus, 30 anos, foi pisando a poeira das ruelas, das estradinhas, das casas, em Nazaré, perto da mãe dele, quando criança, quando menino, crescendo, com as vizinhas. 30 anos, gente, 30 anos, esse foi o lugar de Deus, daquele que nós chamamos e conhecemos como Filho de Deus. 30 anos, não são 30 dias. O que é que isso nos diz? E onde os evangelhos não relatam nada.
porque era a vida cotidiana, comum, das pessoas que todos conheciam e que não se contam. E quando Jesus sai de lá, o que é que os pés dele o levam aonde? Os olhos deles enxergam quem? Viúvas, órfãos, doentes. Quantos doentes? Doentes esquecidos, aleijados, doentes que ninguém olhava e que Jesus chama para o meio, pecadoras. Quantas mulheres chamadas pecadoras, excluídas da vida social e da vida religiosa também. As mulheres eram extremamente marginalizadas, excluídas e consideradas culpadas de tudo. É nesses lugares que Jesus nos leva, desde o nascimento, fora da cidade, num abrigo de animais e de pastores, até o fim da vida dele, também fora da cidade, na montanha, na colina onde eram crucificados, sentenciados à morte, que mais pudessem envergonhar, mais humilhantes que os romanos podiam dar, e que o templo fez com que os romanos assinassem essa sentença de morte entre dois, que chamamos ladrões. E um deles ganhou o céu logo, naquele mesmo dia, pela mão de Jesus. Hoje mesmo tu vais estar comigo. Esses são os lugares. Se nós, que queremos ser discípulos e discípulas, igreja que quer seguir os passos de Jesus, é para lá que devemos ir. Onde estamos? A cartilha de Jesus são as bem-aventuranças. Felizes vós, pobres, pela força do Espírito, felizes vós, perseguidos, porque de vocês é o reino de Deus. Entre isso e o final de tudo, qual é o crivo, a peneira onde nós seremos passados? Estava com fome, com sede, sem casa, doente, sem roupa, preso, e você veio. Até mim você me socorreu, você me ajudou. Não tem outro crivo onde seremos. Toda a nossa vivência de igrejas e de comunidades passa por isso. Deve ter isso como cartilha na mão e como compromisso nos pés e no coração. Eu recordo, e acho que vocês também, lá no início da pandemia, aquele Francisco sozinho na Praça de São Pedro, uma tarde chuvosa, quase noite, caminhando com uma esperança no olhar. O olhar era para a cruz. E a cruz é o lugar da nossa glória, da nossa esperança. O que a Ana traz aqui é onde precisamos permitir que Jesus nasça. Onde estão os crucificados do nosso tempo. O Sandro trazia no primeiro bloco os lugares em guerra, né? Precisamos também permitir que ele nasça nos lugares aqui da nossa região que também foram devastados pelas enchentes. É tanta gente que precisa renovar a esperança nesse tempo da história. E Francisco, naquela tarde, sozinho, caminhando em direção à cruz, depois ele recordava de que ou nos salvamos todos, ou vamos todos padecer. Estamos todos no mesmo barco. E aí eu uso isso para fazer a ligação com o relatório de síntese do Sínodo. Nós tivemos no mês de outubro, passado agora, a primeira parte da Assembleia do Processo Sinodal, que começou lá em 2021, com aquela escuta que a gente fez em todo o Brasil, em todo o mundo e também aqui na nossa diocese. E o relatório de síntese que vai aprofundar, que é convidado a ser um instrumento para aprofundar o que vai ser também discutido no próximo ano, ele diz o seguinte: de fato, compreendemos que caminhar juntos, como batizados, na diversidade dos carismas, das vocações, dos ministérios, é importante não apenas para as nossas comunidades,
mas também para o mundo. Com efeito, a fraternidade evangélica é como uma lâmpada que não deve ser colocada debaixo de um alqueire, mas no candelabro, para que ilumine toda a casa, conforme Mateus 5,15. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa deste testemunho. Como discípulos de Jesus, não podemos ficar alheios do dever de mostrar e transmitir a uma humanidade ferida o amor e a ternura de Deus. Caminhar juntos, estamos todos no mesmo barco. Transmitir este testemunho do amor e da ternura de Deus. Sandro, como podemos relacionar o advento e a caminhada sinodal? No texto que você leu, tem duas coisas que são centrais no relatório do sínodo. A primeira é a importância, a centralidade do batismo. O sínodo resgata esse sacramento, que na nossa tradição, aos poucos, ficou uma coisa assim inicial, né? A gente chama de iniciação, né? Na realidade, é o centro o batismo, de onde sai todo o resto. Ficou algo muito tradicional. Ficou coisa que fica para trás. Foi batizado. A gente dificilmente diz, eu sou batizado. Quer dizer, a consciência de sermos batizados não é muito clara nas nossas coisas. Fica, eu fui batizado, tá? Mas o batismo é o verdadeiro sacramento que fala o sino da centralidade. Todos os outros, os ministérios, dependem desse aí. Isto nos dá o ponto central da frase, são todas e todos iguais. Não pode haver escadinhas, degraus na igreja. Não pode haver quem manda e quem obedece. Não pode haver uma hierarquia no sentido de domínio, de poder. Todos somos batizados. Este é o primeiro ponto que é central. E o segundo ponto é esta humanidade sofrida. Caminhar para quê? Caminhar juntos. Mas até um passeio pode ser caminhar juntos. O que significa caminhar juntos na perspectiva do Evangelho? Qual é o ponto de partida? Ana Maria lembrou muito bem. As periferias, os últimos. Com quem caminhava Jesus? Pescadores, publicanos, mulheres, gente pobre. Em direção de quem ele caminhava? Dos últimos, dos doentes. Essa era a misericórdia de Deus em vista de uma fraternidade universal. Sinais dessa misericórdia é o sínodo é a presença da igreja toda vez que a vida é ameaçada, em qualquer forma. E chegar aonde por isso? Na defesa da vida, o único jeito é estar disposto a dar a vida. Se tu quiser me seguir. Caminhar juntos não é uma imposição, é um convite. Tu queres me seguir? Agora saiba, se tu quiser me seguir, nega-te a ti mesmo, não pensa em ti. Nem mesmo na tua alma. Pensa em dar a vida. Pensa em construir a vida, em ser sinal da vida. Por isso que me vem na frente o advento. Nós celebramos, vamos partir hoje de João. Ninguém jamais viu a Deus. O seu Filho o revelou. Mas o mesmo João, na carta dele, vai escrever: ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós nos amamos uns aos outros, Deus está lá. O mesmo Deus que Jesus revela, cabe a nós hoje revelar. Advento significa tomar consciência que o nosso sermos batizados nos faz reveladores de Deus. Deus passa pelas nossas mãos, Deus passa pelas nossas palavras, Deus passa pelas nossas escolhas, pela nossa história. Não tem um outro Deus. Deus está conosco. Deus caminha conosco. Deus caminha em nós. A síntese de Paulo é bonito. Conosco, através de nós, em nós. Acreditar nisso, acho que o sínodo parte deste grande princípio que precisa recuperar. Porque normalmente nós pensamos numa igreja estruturada, numa igreja
de poder, até jogos de poder existem, às vezes fofocas, brigas. Não, a igreja deveria ser o contrário. É o sinal em que todos nós temos que os seguidores do caminho. Temos que nos dar a mão. Sabendo que fazendo isso, nós vamos estar na contramão da lógica da sociedade que está aí dominando, desse mercantilismo que domina, dessa visão de lucro fácil, dessa visão de enriquecimento. Tem até, às vezes, igrejas, teologia de prosperidade. Jesus nunca prometeu prosperidade para ninguém. Ele prometeu o reino. Mas o reino não amanhã. Procurem, busquem, ele está presente. Sejam sinais deste reino hoje. E este reino não combina com o reino dos poderes, com o reino do lucro, do mercado. Por isso nos perseguem. A perseguição não é um acidente na vida do cristão. E Jesus dirá, se vocês não forem perseguidos, ai de vós. Quer dizer que são falsos profetas. Falam bonito, mas na prática não estão incomodando a ninguém. Não estão fazendo nada de diferente daquilo que é a lógica do poder. Ana, como o sínodo, que nos fala sobre essa necessidade que a igreja tem e está redescobrindo de caminhar juntos, colabora ou pode colaborar com a ação das pastorais sociais? Então, acredito que o sínodo só vem fortalecer e retomar o que desde sempre está na própria essência da igreja. Porque, como eu dizia, da nossa cartilha qual é? Vai das bem-aventuranças, assim como conhecemos, né? Até o final, a peneira, em que seremos todos avaliados. Vem comigo ou não vem comigo, porque não fizeste. E não fizeste aqui, aos pequenininhos. Então, isso está nos evangelhos e está na doutrina, o que conhecemos como doutrina social da igreja, desde sempre, com documentos belíssimos, só que muito pouco conhecidos. Ainda, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, dioceses, não faz muito parte da formação, do estudo, de quem está a serviço, até mais diretamente, dos que chamamos agentes de pastoral, o que é a doutrina social da igreja. Então, o sínodo só vem fortalecer o que nós já temos e que deveria ser bem mais conhecido, porque está nos evangelhos e depois é traduzido através de documentos, seja de papas, de documentos da igreja toda e depois em cada diocese, em cada igreja particular. Então, é isso. Se a igreja não for capaz, e o sínodo tenta despertar para isso, nos chamar, nos dizer, precisa olhar, porque o que são as pastorais sociais? São aquelas que realmente estão voltadas para a questão assistencialista, sim, na urgência, na necessidade, e que bonito que os primeiros espaços que se abriram no momento das enchentes aqui foram as igreja mesmo, o lugar sagrado da celebração, suspendeu para quê? Para abrir para os corpos de Cristo que precisavam, que tinham perdido tudo. Isso é muito bonito. E a urgência, na hora da necessidade extrema, se faz isso. Mas é também, e aí que vem o difícil, é a luta pela justiça. É reivindicar o que já é direito nosso, muitas vezes consagrados em leis também, do Estado, e que não está sendo cumprido, não está sendo dado. A saúde, a educação, a moradia, o cumprimento da lei dentro das cadeias. Se tem um lugar onde as leis são poucos respeitadas, é dentro da cadeia. Leis bonitas, mas depois a realidade lá dentro é obscura e pouco conhecida. Então, a pastoral social, o que é? É essa presença da igreja nos lugares onde mais se necessita, é retomar isso. E o sínodo nos quer voltados para isso, porque se é caminhar, é chegar até esses lugares onde a vida é mais ameaçada com esse papel, que é a mesma coisa, a mesma face da moeda. São as duas faces da mesma moeda, os dois lados da mesma medalha. Ao suprir a necessidade imediata, mas ao mesmo tempo fazer com que
a pessoa não tenha mais necessidade, para que não tenha mais fome, para que não tenha mais a doença, para que sejam assistidos, para que o Estado cumpra seu papel. Ah, mas isso é difícil. É difícil. E chama a perseguição, provoca o conflito, porque na hora em que a gente cobra, a gente é cobrado também e a gente é perseguido, é marginado, é deixado de fora, é deixado de lado. Mas o que é que aconteceu com o Mestre? O que é que acontece com os nossos irmãos e irmãs na fé, que vão até as últimas consequências? Então, o sínodo vem nos fortalecer nisso, porque não é fácil. Por isso que a gente conta com a graça e a ação de Deus em nossas vidas. Se me permite complementar, me parece importante, a questão do pobre é central no documento final, no relatório do sínodo. Não só nesse sentido de assistência, mas de protagonismo, a importância que o pobre tem que ter dentro da igreja. Eles nos evangelizam. E na prática eles fazem. Eu sempre vi o pobre ser capaz, muitas vezes, de partilhar, de conviver com os outros pobres. Me parece importante, pastoral social deveria ser a verdadeiro ponto de chegada de toda a pastoral da igreja. A catequese, a liturgia são em função da pastoral social. É para que nós sejamos capazes de sermos a presença da misericórdia de Deus quando a vida é ameaçada. Por isso a catequese, por isso a Bíblia, por isso a liturgia, instrumentos e ferramentas que Deus nos dá para que nós possamos dar conta do serviço, que é a construção do reino de Deus. Então, na nossa diocese, a verdadeira ponta de pastoral deveriam ser as pastorais sociais. Não ficar no cantinho, não ficar aí para trás, dando mais importância a outras pastorais que são importantíssimas, mas que são só intermediárias. Porque o final é o serviço ao povo e ao pobre. O sínodo ele resgata no Instrumentum Laboris aparecia várias vezes o termo catolicidade da igreja. E quando nós somos chamados a olhar a toda a realidade e a ter em conta também e sobretudo onde está a vida que sofre, nós precisamos trazer para a catolicidade da igreja também quem sofre. A gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 10 de dezembro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 10 de dezembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, Advento, caminhar juntos ou esperar sentados? Nossos convidados, o Sandro Galassi e a Ana Maria Risanti. Sandro, o relatório de síntese do sínodo ele ainda vai dizer: os cristãos têm o dever de se esforçar por participar ativamente na construção do bem comum e na defesa da dignidade da vida, inspirando-se na doutrina social da Igreja e agindo de diversas formas. Compromisso nas organizações da sociedade civil, nos sindicatos, nos movimentos populares, no associativismo de base, no campo da política e etc. A Igreja exprime uma profunda gratidão pela sua ação. As comunidades sustentam todos os que atuam nesses campos num autêntico espírito de caridade e de serviço. A sua ação é parte da missão da Igreja de anunciar o Evangelho e de colaborar com o advento do reino de Deus. Qual a relação entre o advento do Cristo, que era, que é e que vem, e o advento do reino, que a gente pode dizer que é um mundo bonito e gente feliz? Terra sem males, né? Chamavam nossos índios Guarani, a terra sem males. O bem viver, como chamavam os índios da Bolívia. Os nossos índios sabem o que é isso e vivem. Eu vou dizer aquilo que falava antes. Pastoral social é a pastoral da igreja. É o objetivo. Esse serviço de caridade é o objetivo de todas as outras pastorais.
Eu não consigo pensar numa pastoral litúrgica que não leve a isso. Não consigo pensar uma pastoral catequética que não leve a isso. Uma pastoral do dízimo que não leve a isso. Quer dizer, o objetivo de toda a igreja é ser sinal da presença do reino em todas as formas da sociedade, nas estruturas, nos instrumentos da sociedade. Papa Francisco insiste em dizer que muitas vezes o problema nosso é a igreja virar autorreferencial, trazer para dentro da igreja. Não, nós temos que sair. A igreja em saída não é uma coisa secundária, é essencial sair da igreja. E aí me parece importante do sínodo, do documento, uma das coisas que mais me chamaram a atenção é a necessidade de reformular a igreja. É verdade, o sínodo apresenta questionamentos, apresenta propostas que devem ser debatidas ao longo deste ano para chegar depois na Assembleia Final, em fim de 24. Mas me parece importante quando diz duas coisas. Primeiro, que a formação teológica tem que ser igual, junto, ministros ordenados e leigos. Não pode ter uma formação para os ministros ordenados e outra para os leigos, como se fosse uma de série A e outra de segunda categoria. Não. A formação tem que ser conjunta. Isso, para mim, é um grande desafio. A gente tenta fazer isso na igreja a qual nós somos servidores, que são Férias do Araguaia. A formação teológica, a formação missionária tem que andar juntos, tem que andar. Senão continuamos criando disparidade e favorecendo aquilo que Papa Francisco diz que é o grande problema da igreja, que é o clericalismo. Não é? E nesse ponto entra o detalhe da formação dos seminários. Se gastou muita página no documento do sínodo sobre a formação dos futuros ministros ordenados, que não têm que ser formados fora da realidade. Tem que ser dentro da comunidade, a partir da comunidade, ligados com a comunidade, em sintonia com a comunidade. A necessidade da presença das mulheres na formação dos ministros ordenados, dos seminaristas, se insiste muito e me parece importante. Inclusive se fala que precisa reformular o próprio direito canônico para adequar o direito canônico ao projeto sinodal da igreja. Porque o direito canônico ainda tem uma visão mais, digamos, piramidal da igreja. Mesmo que de princípios são todos, e na prática do direito é muito piramidal. Como caminhar na sinodalidade mesmo. E aí me parece importante aquilo que tu pergunta, esperar sentado. Eu costumo dizer isso. O contrário de sínodo é sinédrio. Sinédrio é sentar juntos. Sínodo é caminhar juntos. Quem senta juntos é quem acha que tem o poder e é o referencial. E aí é o sumo sacerdote que preside o sinédrio que vai condenar Jesus à morte. E faz de Deus uma imagem dele mesmo. Deus Todo-Poderoso, lá em cima, que julga. E Jesus diz que não, que Deus é o Deus dos pobres, dos últimos, dos pequenos, a serviço. É o Deus do caminho. Jesus não tem tronos. Jesus não tem cadeiras. Jesus, no máximo, tem mesas. E na mesa, todo mundo senta juntos. Me parece que é fundamental essa reflexão do sínodo, desse relatório da reunião sinodal que teve. É fundamental. Precisamos insistir porque nossas igrejas transformem os altares em mesas, onde todos sentam juntos, sem diferença, sem distinção. Eu chamo a atenção, por exemplo, o Evangelho de Lucas. Já no começo esse problema estava claro nas comunidades, onde a celebração eucarística já estava virando disputa de poder. Lucas coloca na última ceia, depois de dizer façam isto em memória de mim, um de vocês vai me trair. E começaram a discutir entre eles quem deles ia ser o maior. Olha a traição. Lucas coloca essa discussão na ceia. E Jesus que diz quem é o maior, aquele que senta na mesa ou aquele que serve na mesa. Vocês dizem aquele que senta, pois fiquem sabendo, eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Se
se a nossa mesa eucarística virar disputa de poder, quem pode mais, quem manda mais, quem é o pároco, Jesus nunca vai ser o celebrante. Na melhor das hipóteses, vai ser o coroinha, o sacristão. Porque a mesa de Jesus é a mesa da fraternidade, da igualdade, da catolicidade, para todos, para todos. Eu creio que esta reflexão tem que animar-nos. E o sínodo, eu espero que seja levado a sério esse relatório também na nossa diocese, porque são perguntas, no fim, que fizeram para nós. Propuseram questionamentos e propostas. Agora cabe a nós, como igreja, debruçarmos sobre estes questionamentos, estas propostas e dar nossa resposta. Os bispos, o Papa quer nos ouvir. E foi muito, verdadeiramente sinodal, Francisco, quando dividiu o sínodo em duas grandes assembleias. Uma para levantar as perguntas, juntar tudo aquilo que foi recolhido, e agora vamos ver o que está em discussão, quais são as propostas. E agora vamos refletir para poder chegar no fim, dizer que igreja nós queremos, como queremos a igreja de Jesus. Uma igreja de discípulos, de seguidores. Eu costumo dizer isso quando falo com o povo como biblista. Os únicos dois ministérios claramente instituídos por Jesus foram o acolitato, segue-me, e o diaconato, serve. São os únicos dois ministérios que Jesus sempre instituiu. Segue-me e serve. O acolitato e o diaconato. O resto a igreja foi construindo ao longo dos séculos, e bem venha tudo aquilo que a igreja faz. Mas não podemos esquecer isso aí. São dois serviços, dois ministérios que não são em função central, eclesiocêntrica. São em função do pobre, dos últimos. Toda vez que a vida é ameaçada, lá deveremos estar nós com nossa fonte de vida, para que o reino de Deus, nunca vamos ter um mundo feliz definido. Não sei quando vai ser. A pergunta dos apóstolos sempre foi a mesma. Jesus, depois de ressuscitar, é agora que vai implantar o reino. Gente, é com vocês, não é eu que eu vou implantar. Vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. E testemunha, na linguagem original do Evangelho, é mártir. Muito bom. Ouvir essa reflexão é algo tão importante para a gente se situar nesse tempo da história em que, como o Sandro comenta, nós precisamos ter respostas para esse tempo da história, em que a igreja precisa olhar para dentro para sair de si e ir ao encontro de quem está à margem da sociedade, nas periferias existenciais, nas periferias materiais ou físicas. E quando chegar, e o que fazer, Ana, quando chegar o Natal, dia 24, dia 25 de dezembro, ele tem razão de ser sem olhar para o outro? É difícil, né, Felipe? É difícil dizer porque o nascimento de Jesus e a vida dele e dos que o seguiram, daquelas que o seguiram, nos leva constantemente a olhar e a parar. Tem o ferido no caminho, né? Aquele relato do samaritano bom, que chamamos assim, é tão importante. E assim muitos outros. Quantas vezes Jesus no caminho, sempre o encontramos no caminho. Ou sentado à mesa, olhando para quem? Para quem chega. Para a mulher que chega e vai acabar atrapalhando, né, a refeição de todo mundo, ou com os publicanos e pecadores. Olha, ele não sabe com quem está comendo, gente que não presta. Então não tem como celebrar o Natal sem ter à nossa frente isso. O Sandro dizia, sentar junto é diferente de caminhar junto. A gente senta nas nossas comunidades, paróquias, dioceses, pastorais. Precisamos sentar juntos, é bom ter conselhos, assembleias, para se conhecer, mas a gente senta junto para poder acertar o caminho, para ver quais são os lugares onde não se está chegando. Porque a pastoral carcerária sempre tem tão poucas pessoas que queiram se dedicar a esse serviço pastoral. E outras também, claro, eu falo, né?
a brasa para mim é sardinha, ou as pessoas, mas aí precisa dizer como é que vamos fazer para preencher isso. Onde está faltando pés para caminhar? Então isso é importante sim, e o Natal ou nos leva a isso, olhar o presépio que é feito nas nossas comunidades, paróquias, casas, é tão bonito isso, as luzes. Natal é também festa da luz, mesmo que fossem luzes pequenininhas dos pastores. Mas a luz nos indica o quê? Onde a estrela luminosa indicou para os que vinham de longe. Onde a luz aponta, onde apagou a estrela? Mas onde se viu uma estrela apagar? Apagou aonde? Sobre a cidade. A cidade está às escuras. E eles precisaram sair da cidade, do centro, da igreja, diríamos hoje. Não podemos ser constantemente uma igreja em saída. Nós precisamos sair e ficar fora. E o Natal nos indica isso, porque a luz está sobre aquela manjedoura, está sobre aquele estábulo. O estábulo não é uma coisa romântica. Um refúgio de animais, à noite, tem cheiros que não são agradáveis, tem animais lá, tem babas, dizia um amigo nosso luterano. Gente, a baba dos animais, tudo isso, Maria, José, Jesus escolheu para si o Filho de Deus. Olhar romanticamente a isso é esquecer os estábulos e as manjedouras de hoje, e são muitas, perto de nós também. Não precisa ir longe. Como mudaram as nossas cidades e as nossas periferias humanas e geográficas. As nossas cadeias, as famílias que têm gente presa. O que é que as nossas comunidades, nós sabemos quantas são na nossa comunidade que faltam à missa no domingo, porque não vem mais na igreja. Por quê? Porque está na fila, no presídio, esperando visitar. Está cumprindo o mandamento de Jesus, estava preso e você veio me ver. Mas você faltou à missa. Quem é que está olhando aquela família? Aquelas crianças que passam pela dureza que é a entrada numa cadeia. O que é que a nossa comunidade cristã, a nossa catequese, as nossas pastorais têm a dizer para eles? Que visita nós fazemos a eles? Se o presépio não nos ajuda a ver isso, a ver os abrigos de idoso, a ver os idosos nas casas onde nós estamos, sobretudo os mais necessitados, os doentes, o que é que nós estamos fazendo? E aí quero retomar o que Sandro dizia também no final. O que é que Jesus instituiu? O seguir e o servir. E isso leva a uma terceira. Quando Marcos nos lembra quem estava com Jesus na hora da morte, ele diz, e com eles várias mulheres. E nomeia algumas e diz, e muitas outras. Mas como muitas outras mulheres? Onde estão as mulheres na nossa igreja ainda? Que bom que estamos seguindo, servindo e subiram com ele até Jerusalém. E nós sabemos que isso, na linguagem dos evangelhos, é encarar a morte junto com ele. E qual é esse lugar? É aos pés da cruz. Onde estavam os outros? Os evangelhos nos dizem isso também. Um traiu, outros correram, outros acabaram pegando no sono, um renegou. Tudo bem. Jesus recolheu todos eles de novo depois. Mas lá naquela hora, o lugar do serviço, do seguimento e do sacrifício, estávamos lá, nós as mulheres. E ganhamos também estar na madrugada do domingo, quando a pedra já tinha sido removida. Descobrir que a vida vence e receber a missão de Jesus, vai e anuncia. Nos tiraram de quê? Não tiram de nada, porque o Evangelho já nos deu tudo. Acompanhar, estar junto de quem sofre, servi-los, estar com eles na hora do sacrifício, na hora da dor, na hora da morte, e sermos anunciadoras disso. Do Natal, aos pés da cruz, ao amanhecer da ressurreição.
é nosso já, legado pelos evangelhos. Vamos caminhar, mulheres e homens, até lá, com fé, com coragem, com a esperança que o Natal nos traz. E assim nós, com essa bela reflexão, essa importante reflexão sobre o advento, a sinodalidade, o lugar que ocupamos neste processo de ser igreja, nós vamos concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, dia 10 de dezembro de 2023. Obrigado, Ana, obrigado, Sandro, pela presença de vocês, por nos proporem estas belas reflexões. Que as palavras da Ana e do Sandro nos ajudem a construir um belo caminho para o Natal do Senhor. Ele conta conosco. Até o próximo domingo. Fiquem bem.